Como a hidráulica permite a criação de máquinas de multiplicação de forças. Você sabe como uma peça tão pequena como essa é capaz de levantar um carro que pode chegar a pesar toneladas? Essa pequena peça se chama macaco hidráulico e utiliza dos princípios da hidráulica para movimentar cargas. E não é um macaco do tipo animal. Agora que você conhece o macaco hidráulico, vamos lhe mostrar um pouquinho do seu funcionamento com um vídeo retirado do canal Oficina Agro. Então, primeiramente, você precisa entender que aqui, neste pequeno reservatório do pistão, este óleo está sob pressão, porque aqui nós temos uma carga muito alta e o óleo não vai conseguir sair porque esta válvula de retenção vai estar fechada. Então, aqui este óleo está sob pressão. Já o óleo que está no reservatório maior, neste aqui este óleo não está sob pressão. Então, se nós conseguirmos ligar o óleo que está no pistão hidráulico até o óleo que está no reservatório maior, o óleo que está sob pressão no pistão hidráulico vai ir até o reservatório maior, onde ele não tem a pressão. Então, se nós simplesmente fizéssemos uma ligação como esta, o óleo iria percorrer este caminho indo para o reservatório maior, baixando então o nosso pistão hidráulico e baixando a nossa máquina. Só que como muitas vezes nós queremos controlar isso, o quanto que o pistão hidráulico vai baixar e, consequentemente, o quanto a nossa máquina vai baixar, nós temos que colocar uma válvula nesse circuito. E é por isso que neste tipo de macaco, muitas vezes tem uma válvula borboleta lá que nós abrimos ou fechamos. E quando nós estamos fazendo este controle de abrindo ou fechando, nós regulamos o quanto de fluxo hidráulico passa por esta válvula, ou seja, o quanto de óleo hidráulico está passando por ali. E essa válvula ela acaba funcionando exatamente como uma válvula reguladora de fluxo do tipo agulha. Já tem um vídeo aqui no canal sobre este tipo de válvula. Então eu vou deixar o card aqui no vídeo e recomendo que você assista para que você entenda bem o funcionamento deste tipo de válvula. Mas, resumidamente, é assim que o macaco hidráulico funciona e é assim que a gente consegue recolher o pistão e baixar a máquina. E aí, de novo, eu reforço, com um equipamento simples que nós acabamos utilizando no dia a dia, que é o macaco hidráulico, a gente consegue entender melhor sobre o princípio de funcionamento dos circuitos hidráulicos e também dos componentes hidráulicos, como as válvulas de retenção e válvulas reguladoras de fluxo. Agora que você sabe como um macaco hidráulico pode levantar veículos de toneladas, que tal aprender um pouco sobre como é possível criar máquinas de multiplicação de forças? Para compreendermos a hidráulica e suas aplicações, é necessário o conhecimento básico de alguns conceitos físicos, tais como força, pressão e o teorema de Pascal. Através destes conhecimentos, se tornará mais fácil o entendimento como o circuito hidráulico pode transmitir força para algum equipamento. O termo pressão hidráulica, embora na origem relacionado com sistemas utilizando-se ou baseados em água, refere-se a pressões transmitidas por fluidos, como óleos, em especial em máquinas hidráulicas, em cilindros hidráulicos, como nos macacos, e freios hidráulicos de veículos, em fenômenos relacionados com o princípio de Pascal.
em que variações de pressão sofridas por um volume de um líquido são transmitidos integralmente a todos os pontos deste líquido e às paredes do recipiente onde ele está contido. Pressão é definida pela razão entre a força aplicada e a área de aplicação. Ou seja, a pressão é uma força aplicada sobre uma área. Pressão pode ser medida em várias unidades, sendo algumas delas Pascal, bar, PSI, ou libras por polegada quadrada, quilograma-força por centímetros quadrados, entre outras. Força é qualquer influência capaz de produzir uma alteração no movimento de um corpo. Neste caso, pode ser dada nas medidas quilograma-força e Newton. De acordo com o teorema de Pascal, o acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém. Ou seja, quando uma pressão é exercida em um líquido, toda a pressão se distribui uniformemente pelo mesmo. Para entender melhor o teorema, acompanhe as instruções da imagem. Supondo uma garrafa cheia de um líquido, o qual é praticamente incompressível, se aplicarmos uma força de 10 kgf numa rolha de 1 cm² de área, o resultado será uma força de 10 kgf em cada centímetro quadrado das paredes da garrafa. Se o fundo da garrafa tiver uma área de 20 cm², a cada centímetro estiver sujeito a uma força de 10 kgf, teremos como resultante uma força de 200 kgf aplicada ao fundo da garrafa. Através do exemplo anterior, conseguimos identificar como uma máquina usa de mecanismos hidráulicos para se transmitir forças, já que ao se aplicar uma força de 10 kgf em uma área de 1 cm², obteve-se como resultado uma pressão interna de 10 kgf por centímetro quadrado, que foi aplicada em toda a parede do recipiente com a mesma intensidade. Este princípio foi descoberto por Blaise Pascal. E através desta descoberta pode-se criar a primeira prensa hidráulica, que pode ser considerada como uma máquina de multiplicação de forças. Na prensa hidráulica, utiliza-se o mesmo conceito citado anteriormente. Será aplicado no próximo slide. As prensas hidráulicas constituem-se de um tubo preenchido por um líquido confinado entre dois êmbolos de áreas diferentes. O fluido é pressionado em um ponto e expandido até outro ponto, como mostra a imagem abaixo. 10 kg força aplicada em um pistão de 1 cm² de área desenvolverá uma pressão de 10 kg força por centímetro² em todos os sentidos dentro deste recipiente. Esta pressão suportará um peso de 100 kg força se tivermos uma área de 10 cm². As forças são proporcionais às áreas dos pistões. Segundo Lavoisier, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então não podemos criar uma nova energia e nem mesmo destruí-la, e sim transformá-la em novas formas de energia. Quando desejamos realizar uma multiplicação de forças, significa que teremos o pistão maior movido pelo fluido deslocado pelo pistão menor, sendo que a distância de cada pistão seja inversamente proporcional às suas áreas. O que se ganha em relação à força tem que ser sacrificado em distância ou velocidade. Ainda em relação à prensa hidráulica, quando o pistão de área 1 cm² se move 10 cm, desloca um volume de 10 cm³ para o pistão de 10 cm². Consequentemente, o mesmo movimentará apenas 1 cm de curso. Se um pistão se move 10 cm, desloca 10 cm³ de líquido, que movimentarão somente 1 cm nesse pistão. A energia transferida será igual a 10 kgf vezes 10 cm ou 100 kgf por centímetro. Neste ponto, também teremos uma energia de 100 kgf por centímetro. Através dos exemplos citados anteriormente, constata-se que a pressão hidráulica é responsável por transmitir e multiplicar forças em máquinas que utilizam circuitos hidráulicos e pode ser aplicado de várias formas, desde as mais simples, exemplo, o macaco hidráulico de veículos, até as mais complexas, como por exemplo, o sistema de elevação de caçamba basculante de caminhões. Tudo depende apenas da necessidade de cada serviço.